Olá galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que esteja assistindo esse vídeo, seja bem-vindo. Bom, hoje a aula foi especial, foi a pedido de uma amiga minha do São Lucas, colégio daqui da minha cidade, e ela está com dificuldade em um conteúdo, que é o movimento dos corpos celestes, ou seja, como é que o movimento da Terra, como é que o movimento dos planetas, das estrelas. Então eu resolvi fazer uma pequena revisão sobre isso, tá bom? A gente vai trabalhar apenas a parte de equações. Eu deixo a cargo de vocês, de consciência de vocês que estão assistindo, de ler aquela historinha, pois ela nos ensina como é que eram os pensamentos de antes e como é que estão sendo os pensamentos de agora, certo? Então, desde já, espero que gostem do vídeo e compartilhe com seus amigos, pois não é um assunto bem fácil de se entender, tá bom, pessoal? Então, bora lá. Pessoal, não entendi não, repete de novo, pelo amor de Deus. Pois bem, pessoal, vamos lá. A gente vai falar sobre as leis de Kepler e sobre a lei da gravitação universal. Começaremos pelas leis de Kepler. Ele me diz o seguinte, lá na primeira lei, que também é chamada de lei das órbitas, ele me diz apenas que os planetas descrevem órbitas elípticas. Professor, mas o que é uma órbita elíptica? Imagina um ovo e desenha ele em um plano. Justamente, é uma forma oval. Então vai surgir duas definições que a gente deve conhecer. A primeira delas é quanto à nomenclatura. O lado onde estiver o Sol, que eu chamo de foco, então dois focos. O lado onde tiver o Sol, eu chamo de periélio. O lado onde não tiver, eu chamo de afélio. Professor, mas aí surge um problema. Surge. Qual será? O problema que surge é o seguinte: como determinar o raio de uma órbita elíptica? Para nos ajudar a entender isso aí, a gente tem uma outra definição. O raio médio. O raio médio é a média aritmética entre a distância de um foco, do caso do foco do periélio, tá vendo aqui essa distância que eu vou chamar de raio do periélio, e essa outra distância eu vou chamar de raio do afélio. Eu vou ter o seguinte, que o raio médio é a soma do raio do periélio mais o raio do afélio dividido por 2. Então guardo nomenclatura, periélio, afélio. Segunda definição, a ideia de raio médio. Na segunda lei, que também é chamada de lei das áreas, ela me diz o seguinte: a área varrida de um setor A a um setor B é proporcional ao tempo, ou seja, quanto mais tempo você andar, maior será a área varrida. Observa, eu estou na linha A para o Sol. Então, ó, varri essa área. Isso é o que eu chamo de área varrida. E ele fala o seguinte, que a área varrida é proporcional ao tempo gasto. E até de certa forma ele é lógico, né? Quanto mais você anda, mais você gasta. Mais tempo você vai demorar. Daí, a gente considera a seguinte ideia. A área A1 vai ser igual à área 2. Que legal, se eu conseguir calcular essa área, a área varrida nesse trecho A1, AB vai ser igual à área varrida aqui nesse trecho DC. Então, o que é que acontece? Observa aqui. A gente tem que o seguinte, que o objeto quando está perto do Sol, ele anda mais rápido. Então, ele tem uma velocidade V1 maior que a velocidade V2, não é isso? Em contrapartida, se aqui é mais rápido e aqui é mais devagar, em termos de velocidade, isso indica dizer que do ponto A ao ponto B, eu demoro menos tempo do que do tempo D do D para o C. Ou seja, a gente tem que o tempo T1 é menor que o tempo T2. Professor, como assim? Da seguinte forma, a gente sabe que velocidade é a área sobre o tempo, não é isso? A variação do espaço sobre o tempo. Então, a gente vai ter essa pequena relação. V é igual a velocidade, é igual a área varrida dividida pelo tempo, ou seja, o período. E o que a gente nota? Se esse tempo for pequeno,
a gente tem que a velocidade é grande. Se esse tempo for grande, a gente tem que essa velocidade é pequena. Professor, mas não estou entendendo. Da seguinte forma. Observe. Vamos dividir o número 20. 20 dividido por 10, 20 dividido por 5, 20 dividido por 2. Quanto é 20 dividido por 10? 2. 20 dividido por 5, 4. 20 dividido por 2, 10. O que é que você percebe? Quando o denominador diminui, o que acontece com o resultado? Ele aumenta, você está vendo? Então, o que é que acontece? Se o tempo é pequeno, velocidade grande. Se o tempo é grande, velocidade pequena. Certo? Essa é uma relação bem bacaninha. Vamos agora para a terceira lei. A terceira lei, que também é chamada lei dos períodos, relaciona o quê? Relaciona o período, ou seja, o tempo que um planeta demora para dar uma volta em sua órbita, com o raio médio dessa órbita. Do seguinte jeito. O tempo, ou seja, o período que demora para um objeto dar a volta em sua órbita ao quadrado, dividido pelo seu raio médio, que você já sabe como é, ao cubo, vai ser igual a uma constante. E esse K é igual em todos os planetas. Ah, professor, se eu pegar o período da Terra ao quadrado e dividir pelo raio médio da Terra ao cubo, eu vou encontrar um valor K. Sim. Então, se eu fizer o mesmo com Júpiter, eu vou encontrar? Sim. Se eu fizer o mesmo com Plutão? Sim. Se eu fizer o mesmo com um outro planeta fora de nossa galáxia? Sim. Vai continuar do mesmo jeito. E eles giram em torno de um valor de 1. Ou seja, não é muito estranho você fazer a razão e encontrar o número de 1,001, 1,0005 ou 0,998, 0,99785. Não é. Não importa se a variação do valor é muito pequena em relação a 1. Agora, se fosse o valor tipo 5, quando pega 1 dividido pelo outro e encontra 5, aí não, está errado. Fez alguma coisa de errado. Pronto. Terminamos as leis de Kepler. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre quem? Sobre um outro cara que foi muito importante para o estudo dos movimentos dos corpos celestes. Foi o Newton. Isso mesmo, daquelas historinhas que o cara está sentado debaixo de um pé de maçã, aí ele lá lendo o livro, cai a maçã na cabeça. Puf! Daí ele determinou a força de atração entre dois corpos. Olha que lindo! Tem toda uma história mais detalhada por trás, mas é bem simples para a gente poder falar com outras pessoas. Bom, bora lá. Ele falou o seguinte, que a força de atração gravitacional entre dois corpos é igual a constante, o Gzão maiúsculo representa a constante universal constante da gravitação universal, certo? E ela tem um valor de 6,6 vezes 10 elevado a 11. E também ele falou o seguinte, que a força de atração entre os corpos são proporcionais às massas e inversamente proporcional às suas distâncias. Ou seja, pega aquela mesma ideia que a gente teve bem aqui. Quanto maior o valor de cima, maior vai ser a força de gravitação, não é isso? E quanto menor for a distância aqui embaixo entre elas, o que acontece? Quanto menor for o denominador, maior vai ser o resultado, certo? Então a gente nota que ela é proporcional ao produto das massas de dois ou mais planetas, ou de dois planetas, e inversamente proporcional à distância entre os planetas. Daí a gente vai falar agora sobre algumas equações que podem nos ajudar a resolver problemas de quando a gente estuda essa parte de movimentação de grandes corpos, quando a gente quer saber sobre com que velocidade um objeto está voando, né? Voando sobre a gente. Bora lá. A primeira delas é o seguinte. Você sabe que lá quando você estuda as leis de Newton, tem aquele Gzinho, né, que é a aceleração gravitacional. Quando você estuda aqueles movimentos de queda livre, movimento de lançamento horizontal, lançamento vertical, certo? E aí vai surgir o seguinte,
surge aquele Gzinho da Terra, que é 9,8 ou 10. Agora a gente vai aprender a determinar ele em qualquer planeta, certo? Qualquer corpo celeste. A aceleração gravitacional é igual a constante de gravitação universal vezes a massa do planeta que está sendo estudada dividido pelo raio dele ao quadrado. Então, essa equação vai me determinar a aceleração gravitacional de qualquer planeta ou corpo celeste. Uma outra equação que também é muito útil é essa. É a da velocidade orbital. O professor não quer saber a velocidade orbital. Imagine que você está no planeta e deseja se saber, por exemplo, com que velocidade um satélite está orbitando ao redor da Terra, certo? Ele quer saber essa velocidade, e essa velocidade vai ser chamada de velocidade orbital, e ela é determinada da seguinte forma: raiz quadrada de quem, professor? Da aceleração gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo raio, ou seja, esse raio é o Rzinho bem daqui, ó, que vai do objeto em questão até o centro do planeta. Professor, mas se por acaso ele não me der esse raio, mas aí você só pensa, daqui para cá eu tenho uma altura dele em relação ao solo do planeta, não é isso? E daqui para cá eu tenho um raio do planeta, não é? Então o que é que você tira daí? Que o Rzinho também pode ser trocado por quem? Pela altura do planeta, ou a altura que o corpo celeste está até a superfície do planeta, mais o raio do planeta. Ou seja, pode usar Rzinho, que é o raio total do objeto que está orbitando, ou então usar essa outra relaçãozinha, bem simples. E agora falaremos de outra. É a velocidade de escape. A velocidade de escape é a velocidade inicial que um objeto tem que ter para ele poder entrar em órbita, ou seja, para ele começar a orbitar em torno de um planeta. A gente precisa saber isso. Então, como é que vai ser? A velocidade inicial, a velocidade mínima que esse objeto vai ter é dada pela seguinte relação: raiz quadrada de quem, professor? Duas vezes a aceleração, a constante de gravitação universal vezes a massa do planeta vezes o raio do planeta. Preste atenção, que aqui eu estou utilizando o raio do objeto que está orbitando. Esse RP é o raio do planeta, certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Um pequeno resumo de uma grande gama de conteúdo, certo? E aí, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos e clique em gostei, certo? Um abraço a todos.